Bem-vindo a mais um vídeo do Automação para Todos. Aqui você aprende sobre automação residencial e como ter uma empresa de sucesso. Eu sou o Léo Dumont e hoje a gente vai falar sobre economia de cabos com automação residencial. É bem comum quando nós estamos fazendo a apresentação de automação para algum cliente ou algum parceiro, quando a gente começa a falar dos benefícios e a gente toca no ponto. A infraestrutura de automação é bem mais enxuta, com automação a gente consegue reduzir cabo, a gente gasta menos com cabo. É só falar isso na mesma hora, às vezes o cliente nem espera a gente acabar de falar e ele fala, economia de quanto? Quantos por cento? Então, o cliente, quando a gente fala de economia, né, qualquer coisinha que gera economia de obra, o cliente já quer saber que economia é essa, né, quanto de economia ele vai ter optando pela automação. E é óbvio que optando por automação não quer dizer que a obra dele vai ser mais barata, porque ele tem que comprar os equipamentos de automação. E aí não tem como, né, acaba que trocando a infraestrutura elétrica convencional pela automação, obviamente ele vai ter um custo maior simplesmente pelo fato dele investir em automação. Porém, a infraestrutura elétrica ela é bem mais simples, bem mais enxuta. O eletricista faz essa infraestrutura com muito mais agilidade. E aí então, respondendo a pergunta do cliente, né, quanto de economia? E aí eu vejo na internet as pessoas conversando sobre isso. Sempre existe essa dúvida, quanto eu falo para o cliente, como é que a gente explica para o cliente essa economia? Eu já vi gente falando 30%, 40%, só que a resposta certa é depende. Não existe um número certinho, é 30%, não tem como cravar que a obra dele, a infraestrutura dele vai ficar 30% mais barata do que se ele escolhesse a elétrica convencional. Depende de muitos fatores, depende das decisões que a gente vai tomar na fase de projeto, e essas decisões nem sempre vão favorecer a economia de cabos em si. Muitas vezes a gente vai deixar de economizar cabo para ganhar outro tipo de benefício. Por exemplo, sempre que eu posso, eu não coloco quadro de automação ou quadro de disjuntores numa área mais íntima, no corredor. Às vezes o melhor ponto de colocar um quadro de energia ou um quadro de disjuntor é no corredor da circulação dos quartos. Geralmente essa área fica numa área mais central da casa. Então, quando a gente coloca os quadros na área mais central possível, é onde a gente vai conseguir maior economia de cabos. Porém, eu sempre digo para os meus clientes, uma coisa que eu priorizo muito é a privacidade dos meus clientes. Então, eu sempre penso que num caso de manutenção, o meu técnico ele não tem que ir até a área íntima da casa. Então imagina que você precisa de uma manutenção e aí, às vezes, né, de manhã cedo ou qualquer hora do dia que seja, né, o técnico vai lá, está dando manutenção na circulação dos quartos. Então, às vezes, seus filhos, a sua família não pode ficar ali circulando à vontade porque tem uma pessoa ali desconhecida dando manutenção. É bem desagradável. Então, eu sempre oriento os meus clientes, mesmo que a gente vai gastar um pouco mais de cabo, mas que a melhor situação é sempre deixar esses pontos de manutenção num lugar mais de serviço, né? Principalmente onde a gente consiga até entrar pela casa do cliente sem passar em área social. Às vezes a gente entra por um acesso de serviço e dali a gente acessa os quadros, né? Onde os nossos equipamentos, e aí a gente dá a manutenção, às vezes nem precisando entrar na casa do cliente de fato. Então esse é um ponto fundamental para a gente às vezes deixar de preocupar tanto com a economia de cabos para poder beneficiar muitas vezes uma privacidade e um acesso mais fácil para a manutenção. Mas o objetivo do nosso vídeo hoje é fazer um comparativo entre uma infraestrutura de elétrica convencional e uma infraestrutura com automação. E a gente poder comparar então essas duas situações e a gente ver aí qual infraestrutura fica mais barato e nesse caso que eu vou trazer aqui hoje, qual vai ser a porcentagem aí de redução, de custo principalmente. A situação que eu trouxe para a gente fazer essa análise é aqui na minha casa, onde eu tenho 3 ambientes integrados em conceito aberto
e ali a gente tem vários circuitos de iluminação. Na verdade, a gente tem 10 circuitos de iluminação entre esses 3 ambientes, que é tudo integrado, é um conceito aberto. Só que eu vou fazer uma análise, assim como se a gente tivesse 6. Eu vou escolher 6 circuitos para ficar mais didático. E assim, com esses 6 circuitos, a gente poder fazer então o dimensionamento para elétrica convencional, o dimensionamento para automação e no final a gente poder fazer a comparação e a gente tirar as nossas conclusões disso aí. Tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer agora é fazer uma filmagem desses ambientes para vocês entenderem a situação que a gente está, onde que a gente tem iluminação, onde a gente tem os pulsadores, para vocês entenderem então essa situação e depois a gente trazer para o quadro para começar o dimensionamento. Então, pessoal, ó, a situação que a gente tem é essa aqui, ó, na minha casa: cozinha, sala de jantar e sala de TV, tudo integrado no mesmo ambiente, conceito aberto, né? E aí aqui, ó, vocês podem ver que eu tenho mais, né, nesses 3 ambientes aqui, que na verdade é praticamente eu tenho mais de 10 circuitos, né? Mas a gente vai usar para o nosso vídeo só 6 circuitos, né? Para ficar mais fácil de entender. Eu até criei uma rotina aqui para mostrar esses circuitos. Ligar luzes do vídeo. Então aqui, ó, basicamente, então, ó, é aquela ali da sanca da sala, central da sala, esses 3 aqui da circulação, aqui o pendente, LED da cozinha e central da cozinha, né? E os acionamentos estão aqui na frente, ó. 6 aqui nessa entrada, uma caixinha 4x4. 6 aqui nessa outra entrada também, 4x4. Aqui a gente não quis fazer esse painel, só que ele fica atrás aqui, né? Então os comandos estão aqui. A parede está suja porque é casa onde tem criança, né? E aqui também, nessa saída, mais um 4x4. Então a gente tem 4 caixas com 6 comandos, 4x4. Aí nessa parede aqui atrás fica o nosso quadro de automação, que está aqui no meu escritório, onde eu gravo os vídeos aqui, né? Então aqui está o quadro de automação e aqui está o quadro de elétrica. Agora vamos ver, né, o nosso dimensionamento aqui. Vamos voltar para o quadro. Bom, agora que você já viu aí a nossa situação, você viu os 3 ambientes que são integrados, conceito aberto aí, né? Você vê que é praticamente um só. Lá a gente tem 10 circuitos de iluminação, mas nós vamos usar 6 a fim de ficar mais fácil, né? De questão didática mesmo. Então a gente vai colocar aqui a situação dos 6 circuitos que a gente vai escolher. E aí nós vamos combinar uma coisa: eu não vou aqui fazer um projeto elétrico, né? Eu não vou colocar sobra, eu não estou fazendo aqui uma lista de materiais para enviar para um cliente. Então eu não vou preocupar com tubulação, eu não vou preocupar com colocar uma margem a mais, uma sobra de cabo, pensando em algum desperdício ou pensando em rabicho que fica para fora ali da tubulação para depois fazer a conexão. Então eu vou fazer aqui uma conta meio que exata só para a gente comparar uma infra com a outra. Outra coisa que eu também não vou preocupar aqui é com a altura de pé direito, né? Se o cabo vai ter subida ou se vai ter descida. Isso para a gente aqui vai ser praticamente irrelevante. Então nós vamos pensar aqui só na planta mesmo, sem subida e sem descida. Um cálculo bem mais didático, tá bom? Então vamos embora para o quadro. Bom, então essa aqui é a situação que a gente tem. Eu gosto sempre, até nos meus projetos elétricos, eu gosto de separar a parte de carga, a parte de retornos, da parte de comando. Eu acho que fica bem mais
fica bem mais limpo o desenho, fica com menos informação, menos poluído, e até para o cliente entender também é bem mais fácil, para o pessoal de execução também entender. Então eu gosto de fazer o mais simples possível, e a gente separando, né, quanto mais separar as camadas, né, as layers, fica mais fácil de entender. Então vamos lá. Então aqui eu representei os 6 circuitos que a gente tem e aqui os interruptores. Aqui hoje eu tenho pulsador, né? Mas como a gente vai fazer primeiro a infraestrutura elétrica convencional, então aqui a gente vai ter interruptores. Então são caixas 4x4 em todos os pontos, né? E cada ponto vai ter 6 interruptores, tá? E aí, como a gente vai fazer uma elétrica convencional, né? Eu vou ter que entrar com a fase na caixa de interruptor, né? E os retornos também. E aí também, assim, como eu vou escolher entrar com a fase nessa caixinha de interruptor aqui e vou escolher entrar com os retornos nessa de cá, eu também vou excluir o dimensionamento do cabo de fase, porque vai ser praticamente o mesmo. Quando a gente for fazer a automação, a fase vai sair de dentro do quadro de disjuntor e vai vir para o quadro de automação. E aqui nesse caso vai sair de dentro do quadro disjuntor e vai entrar nessa caixinha. Então vai ser praticamente a mesma coisa. Isso aqui não vai ter impacto no nosso dimensionamento aí, na nossa comparação, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro então eu vou mandar os nossos retornos aqui, né, para essa caixinha aqui. Então vamos lá ver as distâncias que a gente vai precisar para quantificar aí o comprimento dos cabos de retorno. Então eu vou representar aqui, né, de novo, essa caixinha de interruptor aqui, né, só para mostrar os retornos chegando. Então vamos lá. Esses 2 circuitos de iluminação, eu vou levar eles juntos para cá, porque aqui como é uma fita de LED, eu vou deixar a fonte dele aqui pertinho desse plafond. Por quê? Se eu precisar dar uma manutenção nessa fonte desse LED, né, é só eu tirar a luminária, né, o plafond, e dar a manutenção. Então por isso eu vou deixar aqui. E aí, então eu vou mandar 2 retornos de mesmo comprimento, porque eles vão ficar praticamente juntos aqui. Agora vamos ver essas distâncias. Então vamos lá. 3,60 m da sanca no gesso, 2,20 m desse plafond central da sala de TV, 6 metros esse pendente aqui na mesa de jantar, 5,30 esses spots que estão ali perto do painel e 13,30 metros dessa luminária, né? E como eu estou trazendo a fonte aqui para perto dessa luminária, então eu vou mandar 2 retornos de 13,30 metros para cá. Então vamos fazer a conta desses retornos aí. R$ 43,70 metros, então todos os retornos para chegarem aqui nessa caixinha onde nós vamos ligar aqui no interruptor, tá? Agora vamos ver a parte de comando. Bom, eu não faço projeto elétrico convencional, né? Mas os nossos projetos de automação, de infra de automação, eu sempre separo. A parte de carga, a parte de elétrica vai sempre por cima e a parte de comando, de automação, de rede, dados, essas coisas, vai sempre pelo piso, né? Então até bom separar aqui também, porque até nesse ponto também é bom, porque quem vai executar também consegue ver. Daqui para cá, né, a gente faz a parte, né, a infra é por cima e nesse outro desenho a infra é por baixo, pelo piso. Bom, então essas aqui são as distâncias, né, de interligação entre uma caixa de interruptor com o outro, né? E aí, como são interruptores, né, a gente vai fazer aqui three-way, four-way,
esses interruptores aqui das extremidades serão interruptores paralelos e esses aqui, né, no meio, esses dois no meio, eles vão ser intermediários. E aí a gente vai colocar também esses interruptores na nossa conta aí, porque isso vai ter um impacto também quando a gente comparar isso com o pulsador. Então isso aí no final do nosso dimensionamento, isso aí vai fazer uma diferença. Então vamos lá fazer representar essas ligações aqui para a gente poder fazer o nosso cálculo aí. Ok, então tudo representado, vamos fazer as ligações. Então, nesse primeiro aqui nós vamos entrar com a fase. Ok. Agora vamos fazer as interligações entre os interruptores. E aqui nesse último, nós vamos chegar então com os retornos, né? Ok. Agora vamos colocar as distâncias que a gente já calculou aqui. Então essas são as distâncias. E aí para cada interruptor, né, nós vamos mandar 2 condutores. Então eu vou dobrar esse cálculo. Ok. Agora então vamos trazer isso aqui para as nossas contas aqui em cima. Então aqui a gente tem 32,60 metros de retorno de cabo flexível 1,5 para fazer a ligação então do primeiro interruptor até o último. Só que nós temos 6 em cada caixinha. Então nós vamos multiplicar essa conta aqui por 6. Então, 195 metros, 195,6 metros de cabo para fazer essas ligações aqui. Agora vamos somar então com os retornos e vamos ver quanto que a gente vai gastar de cabo. Então nós vamos precisar de 239,3, na verdade 240 metros de cabo, que a gente vai ter que comprar então na nossa loja de material elétrico. Então eu fiz uma cotação hoje, e aí em março de 2022, eu não sei quando que você está vendo esse vídeo, em março de 2022, a cotação que eu fiz foi de R$1,44 o metro do cabo. Então R$1,44 o metro do cabo. É lógico que você pode comprar 2 rolos de 100 metros, vai ficar mais barato, né? Só que a ideia aqui é simplificar, né? Então vamos pensar só no preço do metro do cabo. Então 240 metros, né, a R$1,44. Então só de cabo a gente vai gastar R$345,60. Agora vamos ver quanto que a gente vai gastar de interruptor. Então eu também fiz a cotação, nessa mesma loja aí que eu fiz a cotação dos cabos, também fiz a cotação dos interruptores. E aí vamos ver quanto que está cada interruptor aqui. Bom, então o interruptor paralelo ele está custando R$8,13 na cotação de hoje,
e os intermediários eles estão custando R$19,52. E aí então aqui a gente vai ter 6 interruptores paralelos, 6 interruptores paralelos, 6 interruptores intermediários, 6 interruptores intermediários. Então nós vamos ter 12 paralelos e 12 intermediários. Vamos fazer a conta. Bom, então 8 e 13 vezes 12, 97,56, 19,52 vezes 12, 234. Somando tudo, 331,80. A gente está gastando aí de interruptor quase a mesma coisa que a gente está gastando de cabo. E aí então, no total... Então, no final das nossas contas, se eu não errei aqui nas minhas contas, então, nessa infraestrutura elétrica convencional, a gente está gastando aqui 667,40. Agora vamos ver quanto é que a gente vai gastar nessa mesma situação aqui numa infraestrutura de automação. Bom, agora vamos fazer a nossa infraestrutura de automação. Mantive aqui, né, o mesmo layout, os mesmos desenhos. Aqui eu até mantive também, né, o encaminhamento dos cabos aqui com as mesmas distâncias, porque eu vou usar esse mesmo caminho para passar o meu cabo de rede. E a gente vai ver como é que vai ser feita essa ligação aqui. Agora, já para os retornos, ao invés de mandar, né, os retornos para uma caixinha de interruptor, agora eu vou mandar os retornos direto para o nosso quadro de automação. E aquilo que eu expliquei também lá, né, quando a gente estava fazendo nosso dimensionamento da infraestrutura elétrica, né, a fase que eu vou mandar aqui para alimentar o meu circuito de iluminação também, ao invés de eu mandar para essa caixinha aqui, eu vou mandar para dentro do quadro de automação também, né? Então vamos ver essas distâncias aí, como é que fica. Bom, então, aqueles dois circuitos que estão aqui junto com essa luminária, né, a fonte do LED e esse plafon, né, estou mandando dois retornos aqui, é bem pertinho, 2 metros, né, dois retornos de 2 metros. Aqui do pendente da sala de jantar, 7,80 metros, 10 metros aqui dessa sanca para cá, 11,60 e 6,80 essa iluminação. Então vamos fazer o cálculo aqui dos retornos. Ok, então a gente tem aqui 40,20, né, 40 metros de retorno para eu trazer todos esses retornos para o quadro de automação. Agora vamos fazer a ligação dos pulsadores. Agora são pulsadores, não são interruptores, né? E aqui a gente vai usar cabo de rede para fazer os comandos desses circuitos aqui pela automação. Então vamos lá fazer o cálculo. Então agora vamos fazer a ligação dos pulsadores. E aí para fazer toda essa ligação eu vou usar um cabo de rede só. E eu vou te mostrar, tem uma particularidade na hora de ligar, que um desses cabos, um desses condutores, porque o cabo de rede ele tem 4 pares, então em tese são 8 vias. Só que uma dessas vias, um desses condutores, eu vou usar de comum. E os outros 7 eu vou ligar nos pulsadores, né? Para fazer então, para fechar o contato e dar os 3 volts, né? Ou conforme for a automação que você está usando, né? Mas em geral, para automações cabeadas, funciona dessa forma. E eu vou te explicar direitinho, eu vou fazer um esqueminha ali depois para você entender como é que é essa ligação desses 8 condutores, porque
um cabo de rede, né, a gente consegue acionar até 7 circuitos, usando um como comum. Eu vou fazer esse desenho daqui a pouco, mas por enquanto vamos fazer o nosso dimensionamento aqui e eu vou te explicar como é que a gente vai ligar, como é que a gente liga todos os circuitos numa caixinha só, um cabo só. Então, como a gente está usando um cabo só, basta eu somar essas distâncias para saber quantos metros de cabo de rede eu preciso para ligar todos esses pulsadores aqui chegando no quadro. Então eu vou precisar de 16 metros e 30 de cabo de rede. 16 metros de cabo de rede para fazer essa ligação. Eu vou fazer agora só uma observação, eu vou parar o nosso cálculo só para te mostrar como é que a gente liga, como é que a gente faz essa ligação dos pulsadores usando um cabo de rede só. Vamos lá. Então vamos supor que aqui são só nos nossos 6 pulsadores, né, numa caixinha 4x4. Então eu vou chegar com um desses, o cabo de rede, né? Então eu vou chegar aqui com o cabo de rede. E aí eu vou desmembrar, né? Ele tem 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Então tem 8 condutores. Tem 8 condutores. Eu pego um desses condutores. E faço o comum deles. E aí eu uso o comum dele lá no módulo de automação. E aí para cada cabinho aqui, ó, eu venho ainda sobra um, tá vendo? Então eu uso um condutor para cada tecla e um de comum. E aí a gente faz a ligação no nosso quadro de automação. E aí eu faço a ligação desses mesmos condutores, eu venho com um cabo só e vou fazendo. É um sistema de barramento, né? Eu vou fazendo a ligação. Essa ligação aqui desses pulsadores, né, ficaria basicamente assim, ó. Então eu venho, essa aqui são os meus 6 pulsadores aqui em cada caixinha. Então eu venho com um cabo de rede, eu venho aqui, jampeio ele, venho para cá. Isso aqui é uma estrutura de barramento, né? Eu faço um barramento e vou, né, no mesmo cabo eu vou ligando todos os pulsadores. Tá? Mas então vamos voltar para o nosso dimensionamento agora. Então eu preciso de 16 metros e 30 de cabo de rede. Vamos fazer a conta aqui. Bom, então, basicamente de cabo que a gente precisa de retorno são 40 metros e de cabo de rede 16 metros e 30. Né? Eu vou passar aqui para 41 metros de cabo e aqui 17 metros. 1,44, que a gente já tinha visto no exemplo anterior. Agora vamos fazer o cálculo então do cabo de rede, conforme a cotação de hoje. Então, o cabo UTP CAT 5E, que eu estou usando aqui, está R$ 2,07 o metro. Então, o custo do nosso cabo aqui então vai ser R$ 59,04
mais 35,19. R$ 94,23. Agora a gente tem que fazer também o cálculo dos pulsadores, né? Cada pulsador da mesma linha dos interruptores, eu fiz a cotação e cada pulsador está a 7,10. Então vamos colocar aqui. E aí nós temos então 24 pulsadores, porque aqui não tem diferença se é paralelo, intermediário, pulsador é pulsador, só tem um tipo. Então 24 pulsadores a R$ 7,10. R$ 170,40 de pulsadores, os 24. Agora vamos fazer o total disso tudo. R$ 264,63 é o que a gente precisa aqui para fazer uma infraestrutura de automação. Isso sem considerar quadro disjuntor, essas coisas, né? Mangueira. A gente está comparando cabo com cabo e interruptor com pulsador. Então vamos fazer agora o comparativo. Eu vou pegar o resultado de um com o resultado de outro, a gente coloca aqui no quadro. Bom, chegando agora nas nossas conclusões finais, a infra convencional, então, a gente gastaria R$ 667,40 para fazer aquela infra, né, com cabos e interruptores. Para automação, a gente gastaria R$ 264,63 com cabos e pulsadores, a mesma situação, o mesmo ambiente, o mesmo projeto. A economia nesse caso aqui foi de R$ 60,34%. Nossa, parece demais, a gente escuta falar 30%. Pois é, mas assim, agora a gente tem que pensar, né? Que situação é essa? A gente tem aqui 24 pontos de three-way e four-way, né? Então são 12 pontos de four-way, 12 pontos de three-way. É muita coisa. É lógico que a casa inteira, se a gente for replicar isso para o resto da casa, a gente não vai ter mais three-way e four-way desse jeito, né? Então, provavelmente, se a gente for fazer essa mesma análise em um quarto ou no banheiro, algum outro ambiente, essa economia aqui vai ser muito menor. Então, a gente tem que também tomar um pouco de cuidado quando a gente fala. Não vai dar 60%, mas cada caso é um caso. Cada projeto, de acordo com como ele foi elaborado, de acordo com como ele foi dimensionado, todos esses critérios, né? Se o quadro de automação vai ficar perto dos circuitos de iluminação ou não, se vai ser um pouco mais afastado, isso tudo interfere. Então você tem que saber onde você consegue economizar, onde você não consegue economizar, onde você deve economizar ou não, porque às vezes você vai fazer uma economia, mas como eu disse, você vai expor, né, o seu cliente aí talvez numa situação que não é agradável para ele, vai colocar aí o quadro no meio do corredor da casa dele, na circulação dos quartos, isso não é agradável. Se você perguntar para o cliente, provavelmente ele vai te falar, não, vamos gastar um pouco mais de cabo e colocar o meu quadro lá na área de serviço. Se alguém vier dar manutenção, ninguém precisa entrar lá nos meus quartos, ficar vendo a circulação das pessoas na nossa área íntima. Existem situações onde essa economia aqui pode ser até maior, dependendo de como você lança seus cabos no seu projeto. Existem alguns fornecedores que você consegue fazer barramento pela casa inteira. Você endereça os pulsadores e faz um barramento pela casa toda. Depende do jeito do projeto que você vai fazer, depende do fornecedor que você trabalha. Talvez, né, se a gente fizesse essa análise, isso aqui é um esquema centralizado, né, tudo cabeado. Se a gente fizesse essa análise com Wi-Fi, talvez
também a gente se espantaria com o resultado, porque a gente usa também muito menos cabo. Então cada caso é um caso, você tem que sentar com o seu cliente, mostrar para ele, o importante é você mostrar todas as vantagens e desvantagens, saber exatamente o que você está fazendo e explicar para o cliente por que você está fazendo, para ele entender que aquela decisão é a melhor no caso dele, no projeto dele. Então é isso aí, pessoal, muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou aí, se inscreve no canal, coloca seus comentários aí, vamos conversar. Se você achou algum erro nas minhas contas, se você não concorda com alguma coisa, se você tiver qualquer tipo de dúvida, vamos conversar nos comentários, vai ser um prazer conversar com você.